Eu quero agradecer a Deus, ao pastor Danilo, meu filho, pela oportunidade de estar aqui hoje trazendo a mensagem do Senhor. Irmãos, ver o meu filho, a pastora Sara, minha nora, meu netinho Daniel aqui, eu louvo o Senhor pela vida deles, porque é cumprimento de profecia, amados. Porque o Senhor escolheu este menino no ventre. Ele ainda estava no meu ventre quando o Senhor usou de profetas da casa de Deus para dizer para mim que ele estava sendo separado para profeta das nações. Aleluia, Deus tremendo e poderoso, Deus de maravilha, aleluia, glória a Deus. E as afrontas e perseguições começaram também com ele ainda no ventre. Ele cresceu uma criança perseguida, afrontada pelo inimigo, na sua pré-adolescência, na sua adolescência, mas ainda muito jovem ele começou a praticar a boa obra e começou a fazer, a cumprir o ídolo do Senhor na vida dele, aleluia. E hoje eu louvo a Deus por ver ele na frente desta obra, como eu já vi ele na frente de outras obras, e sei que o Senhor tem para ele coisas grandes, e tudo no tempo do Senhor irá se cumprir. Glória a Deus, aleluias. Neste momento eu quero convidá-los a ficar de pé, rapidamente entrando na palavra do Senhor, abrindo as nossas Bíblias no livro de 1 Samuel, glória a Deus, aleluia. 1 Samuel, o capítulo é o 11, glória a Deus, aleluias. Santo, 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 Deus é Deus de milagre, glória a Deus, aleluias. Todos encontraram 1 Samuel, capítulo 11, aleluia, Jesus, glórias. Quantos encontraram, digam amém, aleluia. Vamos ler a partir do versículo 1, glória a Deus, aonde diz assim o título da pregação, o título da mensagem. Os irmãos perdoam um pouco, eu estou um pouquinho gripado, irmãos. Mas, graças a Deus, o Senhor tem nos dado a vitória e vamos fazer, sim, a vontade do Pai. Saul vence os amonitas, glória a Deus, aleluia. No capítulo 11 de 1 Samuel, o primeiro versículo a seguir, diz assim: Então subiu Naás amonita e sitiou a Jabes de Gileade. E disseram todos os homens de Jabes a Naás: Faze aliança conosco e te serviremos. Porém Naás amonita lhes disse: Com esta condição eu farei aliança convosco, que a todos os homens vos arranque o olho direito, e assim ponha esta afronta sobre todo Israel. Então os anciãos de Jabes lhe disseram: Deixa-nos por 7 dias, para que enviemos mensageiros por todos os termos de Israel. E não havendo ninguém que nos livre, então viremos a ti. Amém? Só até aí os irmãos poderem sentar. Glorifica o nome do Senhor Jesus com palmas de vitória. Aleluia, glórias. Irmãos, essa palavra, ela traz um contexto em que o povo de Israel vivia num tempo em que ainda não tinha rei em Israel. O Senhor, ele levantava juízes sobre aquela nação, homens ou mulheres usados por Deus, guiados por Deus, para conduzir aquele povo, muitas vezes livrando aquele povo de ação de exércitos inimigos, de povos inimigos, levando aquele povo à orientação da parte de Deus. Mas Israel, como os dias de hoje, era um povo de coração difícil, de coração duro. Por mais que Deus fizesse, não era para eles o suficiente. Eles recebiam um livramento hoje, passava pouco tempo e começavam a murmurar. O livro de Juízes, ele é cheio de homens e mulheres sucedendo uns aos outros nessa tarefa de ser juiz, de julgar o povo. Mas a palavra sempre fala que morria aquele juiz e o povo tornava a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E assim eles viveram durante muitos e muitos e muitos anos, até que chegou um momento em que aquele povo, eles buscaram a Samuel
que era um homem profeta, levantado por Deus como sacerdote, e também era juiz sobre Israel. Este homem, ele tinha uma autoridade muito grande sobre o povo, porque vinha para ele a palavra do Senhor, e ele conduzia aquele povo em guerras, em lutas. Mas o povo começou a clamar por um rei. Eles pediram e queriam viver como as outras nações. Irmãos, quando a Bíblia ela mostra esses aspectos da vida do povo israelita, é comparado a hoje o povo cristão. Quando falamos de Israel, estamos falando de um povo separado como somos hoje. Nós não estamos falando de um povo lá do mundo pagão, que não tinha Deus, que não tinha conhecimento da palavra. Era povo escolhido por Deus. Era povo que tinha vivido e vivenciado coisas grandiosas da parte de Deus. Porém, esse povo rejeitava o que Deus fazia. Para eles, os juízes, aquela maneira de ser conduzido, que Deus estava conduzindo, não estava bom. E eles pediram então um rei. E Samuel então fala com o Senhor. E o Senhor mostra para ele: olha, eu então vou fazer o que o povo está pedindo. Eles estão me rejeitando, porque quando rejeita a direção que eu dou através do profeta, através do juiz, eles estão me rejeitando a mim. É como hoje, irmãos, quando você não rejeita, quando você não aceita a orientação do pastor, você não está rejeitando o pastor, você está rejeitando ao Senhor. Porque o pastor, ele é colocado como um profeta de Deus para conduzir o rebanho. Aleluias. E Deus então, ele unge a Saul como rei de Israel. Ele envia Samuel num encontro ali todo, nós não vamos entrar nesse detalhe dessa parte, mas ele envia Samuel num encontro com Saul, prepara tudo para que os dois se encontrem. E quando os dois se encontram, Deus, ele revela a Samuel que aquele homem era escolhido para ser o primeiro rei de Israel. E ele foi ungido por Deus. Porém, Saul, ele estava esperando um momento de consolidar o seu reino. Ele estava esperando no Senhor um momento certo para que todos o reconhecessem como rei. Ele sai ali da presença de Samuel e volta para a fazenda do seu pai. E vai continuar cuidando dos rebanhos do seu pai. E neste meio tempo, enquanto essas coisas aconteciam ali no caladinho ali, porque a nação, alguns dos que estavam ali no momento da unção ficaram sabendo. Com certeza a notícia correu para muitos que Deus havia escolhido um rei para Israel, mas ainda não era conhecimento de todos, porque Israel era uma nação, não era uma cidade, era uma nação, é um país. Então não tinha ainda o conhecimento de todo o povo, ninguém sabia ao certo quem era Saul. Então ele ficou ali esperando no Senhor um momento adequado de acontecer. Foi sábia essa decisão, porque tudo que fazemos no momento de Deus, a vitória ela é certa. Aleluia. E nesse meio tempo, irmãos, então veio aqui, justamente entrando no texto, veio Naás, rei dos Amonitas, e ele sitiou uma cidade chamada Jabes de Gileade. Era uma cidade próxima à fronteira, mais fácil de ser dominada. Então ele vai e sitia, o que é? Cercar. Sitiar é cercar. Ele cercou toda aquela cidade com seu exército. E quando aquele povo cercava uma cidade naquela região, irmãos, é uma região muito seca, é uma região de pouca água. Não é qualquer lugar que se encontra uma veia de água para se cavar um poço. Então era costume nas cidades de ter poços até fora da cidade. E eles cavavam ali aquele lugar adequado, e as pessoas saíam da cidade e iam fora buscar água. E quando vinha um exército inimigo e sitiava, cercava uma cidade, o que acontecia? A primeira coisa que acontecia era as pessoas ficarem sem acesso à água.
que era o principal para a sobrevivência, como até hoje é. Quem é que fica sem água? Ninguém. E eles cercaram então aquela cidade. As pessoas não tinham acesso à água. Ninguém saía, ninguém entrava. Não tinha suprimentos. Quando eles cercam uma cidade, chega de surpresa, não avisa para ninguém que está chegando. Então eles pegou aquele povo de surpresa. O alimento que tinha ali naquela cidade era um alimento que já tinha ali mesmo a distância de cada um. Mas o tempo vai passando, porque o objetivo de se sitiar uma cidade é matar o povo à míngua. É fazer aquele povo se render pelo cansaço, pela fome, pela sede. E era isso que Naás estava fazendo ali, naquela cidade de Jabes de Gileade. Então, quando o povo começou a sentir que a solução estava difícil, não tinha saída, eles não conseguiam sair da cidade, não conseguiam ter acesso a alimentos, não conseguiam ter acesso à água. O exército era poderoso, era grande. Os amonitas eram um exército forte, era um exército temido. Então eles enviaram alguns representantes até o rei amonita e diz: olha, faz uma aliança conosco. Se você fizer uma aliança conosco, nós te serviremos. Irmão, olha o defeito do crente. Muitas vezes o crente quer fazer aliança com o inimigo. Sabe por quê? Porque não tem coragem de enfrentar uma afronta de Satanás. Às vezes Satanás ele se levanta de uma forma tal que ele não te deixa saída. Aos olhos humanos, humanamente falando, olha e não se vê saída. E muitas vezes nós cruzamos o braço e fazemos um acordo silencioso com o inimigo. Às vezes você não abre a sua boca para falar: olha, eu vou fazer um acordo com você. Não, é a sua atitude. É aquela falta de coragem, de ânimo, de lutar, de se posicionar. Você aceita a afronta de Satanás e acaba silenciosamente fazendo pacto com o inimigo na hora da sua tribulação. E foi os anciãos da cidade de Jabes e disseram: olha, faz aliança conosco para que nós te servimos, para acabar logo com esse sofrimento. Mas, irmãos, o inimigo ele não se contenta só de ver você se render, não, só de ver você se prostrar. O inimigo, ele quer envergonhar o povo de Deus. Naquele momento, Naás, amonita, manda dizer a eles: olha, eu faço aliança com vocês, mas sob uma condição. A condição que eu tenho é que eu vou arrancar o olho direito de todo homem da cidade. E assim eu vou lançar essa afronta sobre todo Israel. Olha a audácia do inimigo, amados. Porque ali ele viu que o povo se prostrou, que o povo não estava tendo condições de revidar. E isso acontece quando paramos de orar. Isso acontece quando paramos de clamar. Isso acontece quando paramos de confiar. Aquele povo, ele se entregou ali na mão do inimigo. E Naás lança então essa afronta, esse desafio ao povo da cidade. Olha, se vocês se renderem a mim, eu posso até se fazer uma aliança com vocês, mas eu vou arrancar o olho direito de todo homem da cidade. Quando aqueles homens receberam essa mensagem, eles disseram: olha, vamos fazer o seguinte, dá um prazo de 7 dias. Dentro desses 7 dias nós vamos enviar mensageiros a Israel. Aí, se acontecer de não haver ninguém que nos livre, nós nos entregaremos a ti. E o rei Naás, ele concordou. Por quê? Porque ele já tinha por certa a vitória sobre aquele povo prostrado, aquele povo que se mostrava derrotado. Ele aceitou, então, ele permitiu que saíssem então os mensageiros da cidade. E esses mensageiros percorreram a todo Israel, contando o que estava acontecendo. Agora imagina, irmãos, um povo, como eu disse, um povo separado. O povo de Israel era um povo de história com Deus. E eles disseram essas palavras: se não haver ninguém que nos livre, nós nos entregaremos a ti.
Será que não havia mesmo, irmãos, alguém que os livrasse? Será que eles não conheciam alguém que podia os livrar? Mas eles simplesmente esqueceram do Deus que deu o nome a Israel. Eles simplesmente esqueceram do Deus que havia tirado eles da terra do Egito, que havia dado possessão daquela terra a eles. E eles simplesmente se esqueceram. E enviaram então mensageiros para Israel para procurar, para ver se tinha alguém que pudesse ajudá-los. E essa mensagem, ela chega então a Gibeá, que era a cidade de nascimento de Saul. Quando aquela mensagem ela chegou ao povo, irmãos, o povo começou a chorar. A palavra diz que o povo se levantou em pranto por causa daquelas palavras. E era isso que Naás queria. Quando ele permitiu que os mensageiros saíssem para espalhar, ele estava tão consolidado ali da sua vitória, tão certo de que aquela cidade já pertencia a ele, que ele permitiu para que o nome dele fosse conhecido, para que a ação dele fosse conhecida, para que o medo tomasse conta do resto do povo, porque se ele tomasse conta de uma cidade, não seria difícil para ele tomar a próxima, para ele tomar a próxima e outra após outra. E o povo fez exatamente o que ele esperava. O povo começou a chorar. Por quê? Porque não viam uma solução. Para você ver o quanto o inimigo cega o entendimento da pessoa. Conhecedores de Deus como são. Deus tremendo como é. E eles simplesmente se prostraram. E a Bíblia fala que nesse momento Saul ele vem voltando do campo, conduzindo os bois de seu pai. E quando ele entra na cidade, que ele vê o clamor, o choro daquele povo, ele estranhou. E ele disse, perguntou para alguém ali, o que é que está acontecendo? Por que é que esse povo está chorando? E aí foi dita a eles aquelas palavras que os mensageiros trouxeram. E quando ele ouve aquelas palavras, irmãos, a palavra diz que o Espírito de Deus se apossou de Saul e veio sobre ele uma grande ira. Irmão, mas será que o Espírito de Deus traz ira para a pessoa? Traz, sabe o que? Aquela ira que tem zelo, aquela ira que traz a revolta por zelar do que é de Deus. Ele trouxe, o Espírito Santo trouxe sobre Saul o zelo pelo que Deus tinha colocado na mão dele. Deus havia colocado ele, ungido ele como rei de Israel, e agora chegava aquela afronta de um exército inimigo. E quando o Espírito de Deus se aposta de Saul, a Bíblia fala que ele foi tomado de uma grande ira. Ele pega uma junta de bois, ele corta esse boi em pedaços e envia mensageiros a todo Israel e diz, olha, assim vai acontecer com os bois de todo aquele que não se juntar a Saul e a Samuel para a guerra. Ele fez uma convocação ali, irmãos, através da autoridade que veio sobre ele pelo Espírito de Deus. Porque ele chamou o povo para se posicionar diante do inimigo. Porque o povo de Deus não tem que receber a afronta de Satanás e baixar a cabeça. O povo de Deus não tem que receber a afronta do inimigo e se prostrar e chorar. Porque Deus é o Deus que livra. Deus é o Deus que traz autoridade. E através da autoridade que o Espírito Santo de Deus dá, não tem um inimigo que fica de pé. Aleluia. Santo é o Deus de Israel, glória a Deus. Irmãos, e a palavra de Deus, ela vem nos dizer que aquele povo foi tomado de muito temor e se juntaram e se reuniram todos aqueles homens capacitados para a guerra. E Saul juntou todos aqueles homens num lugar chamado Bezeque. E quando ele fez a contagem, havia reunido ali 300.000 homens de Jerusalém, de Israel e 30.000 de Judá.
Ele conseguiu ali em pouco tempo reunir um exército de 330 homens, 330 mil homens. Era muita gente. E todos ali tomados de temor, todos ali reunidos, como a Bíblia fala, eles se ajuntaram como se fossem um só homem. O propósito deles era o mesmo. Eles queriam mostrar para aquele povo, para aquele exército que estava afrontando Israel, que o Deus de Israel era um só e tratava de toda aquela nação como se estivesse tratando de um. Aleluia, aleluia, glória a Deus. E Saul, ele reúne aquele exército ali em Bezeque. E ele separa aquele exército em 3 partes, em 3 grupos. E ele capacita aquele povo para entrar em batalha. Ele coloca ali aquele povo armado, com flechas, com lanças. Aleluia, Jesus, com espadas, com escudos. Irmãos, quando o Senhor, ele te envia para a guerra, quando ele te chama para se levantar e batalhar, ele não te envia despreparado. Assim como aquele povo foi capacitado com as armas necessárias para entrar em batalha, o Senhor também te prepara. Ele te reveste com a couraça da justiça. Ele coloca na sua cabeça o capacete da salvação. Ele coloca nas suas mãos o escudo da fé. E melhor do que tudo, esta palavra aqui, que é a espada que corta mais do que qualquer coisa que você possa conhecer. Aleluia, Jesus. O povo de Deus é um povo capacitado, amados. O povo de Deus é um povo que tem condições, mas se prostra. Quantas vezes se prostra diante da afronta do inimigo? Então, irmãos, ele, enquanto se reunia e capacitava aquele povo ali, ele pega e envia os mensageiros de volta e fala: olha, avisa lá para o povo da cidade que amanhã, quando o sol estiver se aquecendo, vai chegar o livramento. Aleluia! E quando aqueles homens chegaram ali e disseram para os anciãos de Jabes essas palavras de Saul, eles se alegraram muito e já mandaram mensageiros dizer a Naás: olha, amanhã nós iremos até vocês. E aí vocês podem fazer o que bem parecer aos seus olhos. Mas eles já mandaram uma palavra assim com um duplo sentido, que fez com que Naás entendesse que eles iriam se entregar. Mas olha o que estava por trás. Vocês podem fazer com nós o que bem pareceu aos seus olhos, mas sabiam que o livramento estava lá e que o socorro já havia chegado. Aleluia, Jesus. Então Naás, ali certo de que tudo estava bem, de que tudo estava correndo conforme ele planejou. O povo está desfalecido, está com fome, está com sede, não tem força para lutar. Essa cidade já é minha. Então eles estavam ali com o exército todo descansado, com certeza uns deitados, uma rede espalhada para todo lado, e brincando, e jogando, porque é o que o homem faz quando está reunido, né, irmãos? Nós sabemos. Aleluia. Então, quando aquele povo estava ali, totalmente desapercebido, o exército de Saul chega em 3 partes diferentes e cai sobre aquele arraial, sobre aquele acampamento. E eles começam a lutar contra aqueles inimigos que foram pegos de surpresa, certos de que já haviam derrotado aquele povo. E o Senhor fala que a luta, ela começou pela primeira vigília da manhã e ela se estendeu até o sol aquecer. E quando o sol estava quente, muitos inimigos já tinham sido destruídos. Irmãos, quando você estiver no momento mais difícil da sua batalha, na hora mais quente que você pensar agora não tem solução, o Senhor envia um exército em seu favor. Porque o Senhor levanta exércitos de anjos para lutar a favor do seu povo, contra os seus inimigos. Aleluia. E se cumprindo a palavra, que o recado que foi dado àquele povo. Aleluia. Quando o sol se aqueceu, irmãos, o inimigo já estava tão derrotado que a Bíblia vem nos dizer que não sobrou um deles sequer
sequer juntos. O que sobreviveu, aquele que não morreu, saiu correndo, fugido, que não tinha dois deles juntos, e se espalharam, correram de medo, porque a palavra do Senhor também já nos diz em outra ocasião que o inimigo ele pode vir contra nós por um caminho, mas por 7 caminhos fugirá de nós, porque o Senhor é por nós e é conosco. Aleluia, glória a Deus. No momento mais difícil da batalha, no momento mais quente do dia, o livramento chegou e aquele povo venceu aquele exército inimigo. Os amonitas foram destruídos, o exército foi desfeito e aquele povo cantou o hino da vitória. E chega então a consolidação do reinado de Saul. Saul ali foi reconhecido como um verdadeiro rei, porque ele também soube esperar o momento certo de agir, porque quando Deus o ungiu, ele ficou quietinho ali, cuidando da fazenda do seu pai, até que surgiu a oportunidade dele se levantar e se posicionar e se colocar na frente daquele povo e se mostrar como um rei capacitado para liderar o povo de Deus. Glória a Deus, aleluia. Então, amados, foi feita ali uma grande festa, porque Deus deu um livramento grande para aquele povo. Aquele povo já não estava mais em escravidão, aquele povo já não estava mais em servidão. Eles eram livres e eles estavam libertos para a glória do Senhor. Assim como eu declaro na vida de cada um aqui hoje, você não está mais sob escravidão, você não está mais sob opróbrio, sob vergonha, você não está mais debaixo de afronta. Você recebeu hoje, agora, o livramento do Senhor na sua vida, a vitória de Deus em seu favor, o exército de anjos que vem lutar a sua causa, e a peleja é ganha no nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, eu estou muito feliz com o nosso Senhor e vou parar aqui, porque foi só até aqui que o Senhor me trouxe a palavra e me concedeu falar. Eu quero voltar o microfone para quem é de direito e agradecer essa oportunidade no nome de Jesus. Graças a Deus. Quem sentiu Deus falar com você? Quem sentiu a presença de Deus? Oh, Deus tremendo, poderoso. Jesus, glória a Deus. Eu não sei qual é a afronta que você tem recebido, mas há um Deus que te dará livramento nessa noite. Há um Deus que te pôs curar de uma autoridade tão grande, de uma revolta contra essa situação que você está passando. Estende as mãos, aleluia, direção à sua casa, ao seu trabalho, à empresa. Estende as mãos agora sobre a sua cabeça, onde você precisa dessa resposta. Porque o exército de anjos se levantou agora. Deus está levantando uma comitiva de socorro ao teu favor nessa noite. Começa dando glória, 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 glória a Deus. Soberano Deus, maravilhoso é a glória. Nós intercedemos, meu Pai, pela nossa casa, pela nossa família. Meu Deus, Satanás tem aproveitado. Quem sabe, meu Deus, tem sitiado, meu Pai querido, pensando, Senhor Jesus, que esta pessoa já se entregou, meu Pai, ao vício, já se entregou à enfermidade, já se entregou ao desespero, já se entregou, meu Pai, à angústia, à depressão. Esta pessoa, de repente, meu Pai, está passando por um momento, meu Pai querido, de dor, mas o Senhor está enviando socorro, meu Pai querido, e a resposta está chegando na vida dessa pessoa, porque Satanás, com aquele exército, está sendo quebrado agora, carros de cavalo está sendo destruído agora, toda força contrária está sendo queimada agora, em nome de Jesus Cristo. É espírito de enfermidade, espírito de dor, espírito de assolação, de depressão, de angústia, de separação, saia, 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 queimando Jesus agora, queima, queima, poder agora, os autoridades
de Deus para a tua vida agora. Usa a autoridade do Senhor agora. Satanás está perdendo a tua casa. Satanás está perdendo a tua empresa. Está perdendo os teus negócios. Está perdendo a tua saúde. Está perdendo a tua vida financeira. Está perdendo o teu ministério, a tua chamada. Porque Jesus chegou. Jesus chegou. Chegou a tua definitiva. Para mudar a história. Recebe de Deus. Recebe do Espírito Santo. Recebe do Senhor agora. Em nome de Jesus Cristo, a autoridade. Recebe do Senhor Jesus agora. Aleluia. Capacitação, preparação. Saia daqui hoje. Aleluia. Preparado, capacitado com a vitória. Saia daqui hoje com o milagre. Saia daqui hoje com a bênção. Em nome de Jesus Cristo. Se até aqui você estava em uma privação. Se até que o inimigo impediu do recurso chegar, da providência chegar, se até que, aleluia, aleluia, não tinha água para beber, não tinha comida para comer, o Senhor está montando fomento, o Senhor está montando, aleluia, provisão. Recebe de Deus, recebe para o teu celeiro, recebe para a tua graça, recebe para a tua bênção. Vai recebendo de Deus a autoridade para profetizar. Vai recebendo de Deus a autoridade nesta noite, nesta sexta-feira da vitória. Deus está montando quatro. Deus está montando quatro de pessoas aqui. Porque Deus ungiu cabeça. Deus ungiu vidas aqui. Há lares que foram escolhidos. Há lares que foram chamados. Mas o Senhor está possuindo de autoridade. O Senhor está possuindo de revolta. O Senhor está levantando agora. Recebe de Deus aí, recebe do Senhor. Levante as tuas mãos mais alto que você pode agora, até tocar o céu. E diga assim comigo: Senhor, diga, meu Deus, contigo está o livramento e a porta de escape. Diga: Senhor, me levanta no meio da minha casa, com autoridade para trazer livramento e resposta na minha família. E as palmas que glorificam Jesus. Amém? Deus abençoe a pastora Adriane de Goiânia aqui conosco. Vai estar também domingo lá em São Bernardo. Logo está retornando para casa também. É uma alegria receber a senhora aqui. E o tempo que a senhora ficar aqui vai ser especial. Amém? Vamos estar orando por ela e pelo seu ministério. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso. Pai, nós oramos pela pastora, meu Deus. E nós oramos pelo ministério dela. Meu Deus, nós oramos, meu Pai querido, para que o Senhor continue sendo ela, meu Pai, com autoridade, com interpretez e sabedoria dentro da tua palavra. Ó Deus Todo-Poderoso, que o Senhor continua, meu Pai querido, calçando os pés da tua filha, na propagação do Evangelho, que aonde o Senhor levantar ela, aonde o Senhor colocar ela, Senhor, ela venha ser tormenta, ela venha tocar a mocinha, Pai, e no meu nome vencer glorificado. Meu Deus, tu conheces a minha causa dela, julga a causa dela, porque ela também veio aqui, Senhor, neste lugar. E eu tenho certeza que ela não sai desta cidade, não sai desta igreja, ela não retorna, meu Pai, para Goiânia de nova Síria, mas ela sai, meu Pai querido, com algo novo, ela sai, meu Pai, com uma direção nova, ela sai, Senhor Jesus, com uma capacitação maior. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém, Jesus, e graças a Deus. Podemos assentar glorificando a Jesus. Amém? Amém, Jesus, glória. Que Deus abençoe mais uma vez a cada um dos nossos irmãos. Graças a Deus. E eu tenho certeza que esta palavra vai continuar ardendo sobre os vossos corações. Amém?